Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: devemos aproveitar cada momento para espalhar amor, pois os dias são maus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ter uma vida cheia do Espírito Santo, nós começamos a crer que existe uma salvação em Jesus Cristo. E isso faz tanto bem ao nosso coração, porque existe uma diferença em viver na escuridão e outra em viver na luz. Eu já não tenho mais aquela dependência emocional, eu já não tenho mais descontrole dentro de mim, já não sinto mais tristeza. Nada mais dói dentro do meu corpo a ponto de ser algo crônico, como aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça, sabe? Aquela sensação de que alguma coisa precisa acontecer, porém nada acontece. Parece que dentro de nós só existe calmaria. E chega a ser até estranho, porque eram coisas que nós acreditávamos que sempre seria assim. Até atribuímos aos nossos signos a personalidade ou o gênio forte que nós temos. Mas na presença do Espírito Santo parece que tudo isso é invalidado. Já não existe mais aquele tumulto dentro de nós. E assim, com os pensamentos mais tranquilos, nós conseguimos prestar atenção no ambiente. Conseguimos também perceber o que as pessoas elas estão sentindo através das palavras dela. E assim podemos determinar a quantidade de Jesus que existe dentro de cada um. E na maior parte das pessoas, Jesus é inexistente. Jesus pode ser lembrado em algum dado momento, mas na maior parte do tempo essas pessoas elas não estão servindo a Deus, mas buscando apenas os seus próprios interesses. E essa vida dessa forma ela se torna um tanto quanto vazia, porque nós gastamos tempo com coisas que nós não podemos levar dessa vida, tentando sentir alguma coisa. Viver é buscar o que sentir. E é isso que se resume a nossa vida, ao que nós podemos sentir de bom em alguma coisa. Como se nós precisássemos de um sentimento para validar ou confirmar que nós estamos vivos. Mas será que precisa ser desse jeito? Será que essa é a solução? Será que a nossa vida se resume apenas a isso, a buscar os nossos sonhos, a conquistar o que é nosso e esfregar na cara das outras pessoas? Ou será que nós devemos aproveitar cada momento e cada oportunidade para espalhar amor? E o que é o amor? Deus é o amor. E como eu espalho o amor? Espalhando a mensagem de Deus, me comportando da forma que o Senhor ensina. Você sabe por quê? Porque os dias atuais, eles são maus. Isso não é uma coisa que eu disse, não é algo que eu imagino, não estou julgando as pessoas ou condenando as pessoas. Isso está na palavra do nosso Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa batalha espiritual, onde o discernimento e o conhecimento ele é restrito. Porque a maior parte das pessoas elas não se informam pela palavra de Deus, mas pelas palavras de quem elas acreditam que sejam de Deus, sem saber que existiriam nos últimos tempos falsos mestres. Se a gente vai lá em Efésios 5, versículo 15 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Quem está conversando conosco? Paulo,
Ontem nós falamos de Efésios 4 e hoje nós estamos falando um pouquinho de Efésios 5. Nós gostamos de viver prestando atenção na vida dos outros, querendo ter uma opinião de como as pessoas devem viver, o que as pessoas devem fazer, como elas devem se vestir, como elas devem gastar o tempo dela, o que é bom, o que é ruim, o que presta e o que não presta. Nós temos uma opinião sobre tudo. Mas Deus não está interessado com a vida das outras pessoas, Deus está preocupado com a tua vida. E a palavra começa: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. E você está aí, olhando a vida das outras pessoas, seguindo as pessoas, observando quem curtiu, quem não curtiu, o que comentou, o que não comentou, o que fez, o que não fez, a marca de uma coisa, a marca de uma outra coisa, aonde mora, aonde deixa de morar, se faz isso, ou se faz... Então a gente fica investigando a vida das pessoas e Deus está dizendo: meus amores, meus queridos, chegou na hora de vocês começarem a prestar atenção na sua maneira de viver. O que os outros fazem é problema deles. Não é porque alguém gritou que você vai gritar. E ontem nós falamos sobre gritaria, sobre insultos e sobre coisas que não demonstram que nós estamos tomados pelo Senhor. Então chegou o dia de Cristo ser o nosso espelho, de nós nos olharmos através da palavra de Deus e tentando entender o que existe na minha maneira de viver? Quais são os meus vícios? Quais são os meus hábitos? Quais são os meus costumes? Será que eu estou vivendo no modo automático, que eu não presto atenção nas coisas que eu faço, que o tempo passa e eu não percebo o tempo passando, que eu tenho uma rotina repetitiva e eu não coloco nada novo, eu não abro um espaço para Deus dentro da minha vida? Você tem um horário para você ler a palavra de Deus? Eu não tenho tempo, acorda antes. O melhor horário para a gente adorar o Senhor é na madrugada, onde está todo mundo quieto, está todo mundo em silêncio, não tem notificação de celular, não tem distração, não tem nada. A gente pode viver uma vida cansado no corpo, mas cansado na alma, cansado no coração, que ainda que você durma muito, você acorda com esse cansaço, você dorme com esse cansaço, sabe? É uma vida sem esperança. Então, será que não vale a pena a gente gastar tempo no que é importante? E eu tenho que começar a olhar os meus sentimentos e o meu coração e as minhas palavras e o que eu faço de forma repetitiva. Será que isso tem trazido alguma coisa para a minha vida? Será que vai ser comendo que eu vou resolver o meu problema? Será que vai ser bebendo? Será que vai ser me divertindo? Será que vai ser procurando alguém? Será que eu ter alguém para dividir as contas para pagar é a solução dos meus problemas? Será que ter dinheiro resolve o problema mesmo? Ou será que isso é uma ideia que o diabo colocou dentro da minha cabeça para mim continuar gastando tempo servindo a ele e sofrendo longe de Deus? Porque é isso que acontece. Na maior parte do tempo nós sofremos por coisas que nós imaginamos que seriam boas se fossem da forma que nós achamos. Só que essas coisas muitas vezes acontecem por acaso, por Deus, há muito custo, há muita briga, há muita insistência, mas no final não gera a satisfação esperada. Então, Deus está pedindo: olha, presta atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Aqui ele dividiu as pessoas em dois tipos: as que conhecem a palavra e as que não conhecem. As que entendem o mundo espiritual e a batalha e as que não entendem. E Deus está dizendo: vocês têm que viver como sábios, vocês têm que viver como conhecedores da palavra de Deus, como pessoas que obedecem o Espírito Santo, não como ignorantes. Será que não é esse o comportamento de quando alguém xinga, de quando alguém grita, de quando alguém sente raiva, sente ódio, se desespera? Quando uma pessoa ela é mal educada, quando ela não aprende a respeitar as outras pessoas? Será que não é ignorância realmente que está dentro dela? Será que ela simplesmente não se baseia por emoções, mas dentro não entende o que está controlando a mente e a vida dessa pessoa? Os dias em que vivemos são maus. E a gente tem aquela inocência que as pessoas elas são boas. Todo mundo é pecador. Se nós não temos Deus, o amor, ele não existe. Mas o fulaninho falou que me ama. Ele falou, mas a custo de quê? Faz alguma coisa que o fulaninho não gosta, vê se o fulaninho não dá um pezão na tua bunda pra ver. Sabe?
As nossas relações, elas se baseiam nos nossos interesses. Tanto que se um amigo teu fizer uma coisa que você não concorda, pronto. Perdi a confiança. Não tenho dificuldade em confiar nas pessoas. E é isso. Então eu preciso confiar nas pessoas? Não, eu preciso confiar em Deus. Eu já sei que os dias que eu vivo é mal. Eu já sei aonde eu estou inserido. Eu não estou aqui procurando bondade, eu estou aqui para servir amor, eu estou aqui para servir Jesus, eu estou aqui para dividir o conhecimento que o Senhor me deu. Eu não estou aqui para procurar bondade. Eu já sei que os dias são maus. Eu tenho que parar de ser inocente. E pensa sempre, não é porque alguém é da tua casa, não é porque alguém é teu amigo, é do teu trabalho, é isso, é que vocês tiveram uma história no passado. Ah, mas eu conheço aquela pessoa faz 20 anos. O que isso significa? Nada. Se vocês dois viveram uma vida de ignorância junto, o que significou? Nada. Então, conhecer a pessoa, o corpo, não significa nada, porque você não sabe quem está habitando aquele corpo. Talvez no momento essa pessoa estava na igreja e ela saiu, ou ela se amargurou, ou ela se decepcionou, ela foi iludida, ou foi dominada, ou está possuído. Cara, eu não sei. Basta uma oportunidade para o diabo fazer tudo dar errado. Olha lá no Adão e Eva. Será que aquela mulher ficou pensando, puxa, por que eu fui conversar com aquela cobra? Não adianta. Se a gente crê que a gente está numa estabilidade emocional grande, que nós não precisamos, nós temos que olhar o que nós estamos gastando tempo e onde nós estamos colocando a nossa esperança. Então nós vivemos no meio de pessoas más. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitar bem para quê? Aqui vem a pergunta, por que nós anunciamos a palavra de Deus? Porque nós aproveitamos bem todas as oportunidades que nós temos. Eu não vou chegar dando uma voadora no meio da cabeça da pessoa, falando, olha, isso que você faz não é certo, você não deveria estar se drogando, você não deveria estar fumando. Cara, eu não vou falar nada. Só que no momento que eu tiver uma oportunidade, que essa pessoa vier reclamar alguma coisa, ou expor alguma coisa, ou vier partilhar alguma coisa sobre ela, e eu sei, e eu tenho dentro do meu testemunho, porque antes de eu falar da pessoa, eu tenho que olhar a minha maneira de viver, e dentro da minha maneira de viver, eu não posso ter algo que as pessoas possam criticar, senão você pode ter feito 100 coisas erradas, uma que você não fez, elas vão falar, ah, mas olha aqui. Por quê? Porque as pessoas, elas não são justas. Lembra sempre disso, não espere justiça, não espere agradecimento, não espere que as pessoas tenham compreensão porque elas são ignorantes, não espera nada. Se você puder esperar algo a mais, espere de Deus. Pessoas com o Senhor, elas entregam alguma coisa. Pessoas sem Deus sempre querem receber. E esse é o papel da coisa. Uns vivem na miséria, por isso os vivem pedindo e mendigando as coisas. Outros vivem em abundância, vivem dando as coisas e oferecendo. Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Não hajam como pessoas sem juízo. Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que ele está dizendo aqui? Não vivam como pessoas sem juízos. Eu vou ligar você a um ponto que você consegue entender e qualquer pessoa sabe, desde uma criança até um adulto, um idoso, seja lá o que for. Todos nós sentimos alguma coisa. Se você fala demais, você sente na hora que você não deveria ter falado aquilo. Já vem um arrependimento. Quando você faz algo que é certo, você sente a satisfação. Então os nossos sentimentos, eles dizem o quanto nós estamos sendo justos ou não, ajuizados ou sem juízos, sábios ou tolos. Porque o resultado daquilo que nós fazemos junto do Senhor não traz condenação aos nossos sentimentos. Então se você está ali chorando, se você está ali amargurado, Deus está colocando um pensamento e você fica ali com aquela teimosia, eu não vou perdoar, ela devia ter me procurado, poxa, mas ela é minha mãe, ele é meu pai, ele que devia me ligar, não, mas ele é o meu filho, ele que tem que vir atrás, e fica aquilo, esperando que alguém faça alguma coisa e você não faz nada. Então nós tiramos esse estágio de espera de dentro de nós e começamos a entender o que o Senhor coloca dentro do nosso coração e o que Ele quer que nós façamos. Como que eu olho isso? Através dos meus pensamentos. Se Deus está me incomodando, eu estou ali em oração, eu estou em paz, eu não estou atribulado, eu não estou com raiva. Deus coloca um pensamento. Mesmo que eu não conheça muitas vezes aquela pessoa,
Quando a gente fala em oração, nós estamos falando isso, em conversar com Deus, pensando nas coisas que Deus, para a obra de Deus. Quando eu penso nas pessoas que vão ouvir o devocional, eu já penso que o Senhor possa converter o coração dessas pessoas. Eu nem sei quem são e eu nem ganho nada com isso. Mas é um desejo que eu tenho, que todo mundo possa sentir o que eu sinto. Mas é porque eu sou melhor? É porque... Não! Porque Deus está comigo. E quando a gente ama, a gente quer dividir aquilo que a gente tem de bom. Por isso que algumas pessoas, elas pegam os devocionais e elas começam a mandar, pegam a música e começam a mandar, e começam a ajudar, e começam a evangelizar, porque elas querem que outras pessoas sintam. O devocional é meu? Não. É como se eu pegasse a Bíblia e falasse que a Bíblia é de Paulo. Ah, essa Bíblia é de Paulo. Não, mas Paulo que está contando a história, foi ele que escreveu, e nós usamos todas essas coisas como se fossem de Deus. Então já não é meu, eu não tenho nada aqui. Eu sou mais uma peça. Eu sou apenas alguém que fala. Enquanto você é alguém que entrega, enquanto vocês que estão na ponta, vocês que estão encontrando as pessoas que são más, que elas vão se inspirar no comportamento de vocês para entender qual é a razão de vocês serem diferentes. Por que vocês não se comportam como as outras pessoas? Porque nós temos juízo, porque nós entendemos o que o Senhor quer que nós façamos. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Ai, mas pode beber. Ele está falando que você não pode beber? Ele está falando para você não ficar bêbado. Como que você pode servir a Deus? Como que o Senhor pode conversar com você através dos seus pensamentos se você está chapado? Se você está drogado, se você está louco, se você tomou um remédio que vai alterar a tua psique? Como que você quer que o Senhor converse com vocês? Como que você pode ter uma vida cheia do Espírito Santo? E às vezes, olha para você ver como é que é errôneo as coisas. Nós vivemos em tamanha desgraça que dopar a nossa mente é uma solução para a gente sentir alguma coisa que não seja ruim. Então eu só quero parar de sentir. Quando você toma um calmante, é para você parar de sentir aquela tribulação que está dentro de você. É só isso. O que nós queremos é parar de sentir, para ver se nós sentimos felicidade. Então, quando nós deixamos de sentir o diabo, porque a nossa mente está entorpecida, nós podemos sentir um pouco do que seria a presença de Deus. Dá para você começar a entender? Então, eu não sinto necessidade de beber, porque se eu bebesse, eu iria mudar um estágio que já é bom para um estágio que eu vou deixar de sentir aquilo que é bom. Não tem sentido. É como se você precisasse tomar um remédio para dor de cabeça ou dor de garganta, sem você ter dor de cabeça e dor de garganta. Qual que é o sentido de você tomar esse remédio? Só que nós, no passado, recorríamos a esse tipo de coisa. Por quê? Porque não existia nada de bom. Para a gente suportar a maldade que está dentro de nós, nós precisamos disso. Sempre colocar um vício, sempre colocar alguma coisa para trazer prazer para a nossa vida. E Deus está dando uma alternativa. Ao invés de você ficar se enchendo de bebida, por que você não se enche do Espírito Santo? E você pode se perguntar, mas como eu me encho através do Espírito Santo? Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Como que eu me encho do Espírito Santo? Buscando as coisas que são de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo o devocional, frequentando a igreja, ouvindo louvores. Olha como as músicas elas são importantes. Ele fala que nós precisamos delas também. Só que nós preferimos muitas vezes colocar músicas que só ficam cantando coisas desse mundo. Pessoas que foram abandonadas por pessoas, pessoas que amaram, pessoas que traíram, pessoas que enganaram. E é só isso. É uma busca existencial, como se a vida ela nunca fosse acabar. Nem todo louvor é louvor a Deus. Tem gente que escreve música apenas querendo fazer sucesso. Se você olhar de tempos em tempos, existem palavras que são gatilho, que todas as músicas gospels elas começam a ter, porque um fez sucesso usando a palavra calmaria, vai todo mundo falar ali da calmaria, um fala de uma coisa, o outro vai atrás da mesma coisa, e fica só nisso. Eles não estão preocupados com a tua conversão, com o teu coração, se aquilo reflete a natureza de Deus, se está na palavra ou não. Eles só querem vender. Eu, graças a Deus, eu não vendo nada. Eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero nada que você tem. A única coisa que eu quero é que você encontre Jesus, que você converse com Ele, que você não seja mais ignorante, que você aproveite as oportunidades, que você evangelize, que você jogue a mensagem do Senhor para frente. E é só isso. Mais nada. Mais nada. Então veja que, na ausência,
de pessoas que pudessem pregar a palavra sem doutrinação, Deus ele vai levantando as pessoas, e deve ter mais pessoas que fazem isso. Você vê, hoje nós temos músicas, e se não pensa que seja fácil fazer não, viu? Porque às vezes a gente vai ouvindo, vai gostando, vai, poxa, isso daqui podia ser diferente, isso daqui podia estar assim, não, isso daqui... Mas dá trabalho. Mesmo que não seja da forma que você gostaria ou que você imagina, dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas todo trabalho para o Senhor ele é recompensado. Quando uma alma que antes chorava, hoje ela deixa de chorar, ou quando você recebe o entendimento, ou quando você deixa de ser um tolo, quando você percebe a maldade que está em você, quando você se sente bem, uma pessoa cheia de Deus, ela modifica tudo. Se a gente continua lendo a palavra lá em Colossenses 4, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Então, quem está falando com nós? Paulo. Qual é o primeiro pedido, o ensinamento de Paulo? Continuem firmes na oração, continuem firmes conversando com Deus. Se a gente achar que oração é um momento em que nós precisamos nos retirar a um altar, que nós vamos ficar repetindo as mesmas coisas, e é um mantra, não tem nada a ver. Orar é conversar com Deus. Deus ele coloca um pensamento, você está ali conversando com Deus, expondo para Deus. Então, nós devemos fazer isso o tempo todo e com firmeza. Eu não tenho que duvidar que eu preciso orar. Se algo não está dando certo quando você está tentando fazer, ao invés de você ficar insistindo e cada vez com mais raiva e com mais ódio tentando, 5 minutinhos. Vai para um lugar mais tranquilo, pensa, conversa, agradece a Deus. Não chega já só pedindo, metendo o pé na porta, fala: Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que você tem feito comigo. O Senhor poderia me ajudar a resolver essa questão? Essa é da sua vontade mesmo, ou eu estou insistindo em algo que não é do Senhor? Então, às vezes, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos servindo a Deus? Porque servir a Deus não é ruim. Se eu estou ali me desgastando, se eu estou ali me explodindo dentro do negócio, talvez eu esteja insistindo no que não era para mim estar insistindo. Mas nós sempre vamos orar, sempre alertas ao orarem, sempre prestando atenção nos teus sentimentos, sempre prestando atenção naquilo que Deus tem colocado para você fazer. Às vezes ele vai pedir para você ligar para alguém para perdoar, às vezes ele vai pedir para você conversar com alguém, às vezes ele vai pedir para você parar de fazer certas coisas. Ele vai colocar um arrependimento, ele vai te dar um discernimento. Se você ficar ali batendo boca com Deus, mas não é justo, você não vai receber nada. Deus quer que você obedeça. Ele quer te conduzir para um lugar melhor, porque até hoje você não chegou lá. Sozinho você não chegou. Então Deus está te ensinando, você está aí batendo boca e querendo dar a tua opinião. Deus não quer saber da tua opinião. Você quer receber a graça? Aprende a ouvir a Deus. Aprende a aceitar o que Deus fala. E dando graças a Deus. E nós temos que ter um coração agradecido. Só por Ele receber a nossa oração, por nós podermos conversar, por nós podermos abrir uma Bíblia, por nós ouvirmos louvores, nós temos que ser agradecidos. Nós não tínhamos nada disso no passado. No passado, para alguma coisa acontecer, dependia de alguém olhar para nós. O Senhor olha para nós o dia todo. Se nós chamarmos a Sua presença, Ele está ali sempre disponível a nós. Nós que na maior parte do tempo ignoramos a presença do Senhor. Olha que interessante. As pessoas elas pedem oração. E sempre elas estão pedindo cura, dinheiro, prosperidade, que o marido volte. Sempre são coisas desse mundo. Olha o que ele estava pedindo para a igreja. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem. Ele tinha um propósito. E ele queria cumprir o propósito. Ele não estava pedindo... Você sabe onde que Paulo estava quando ele estava escrevendo essa carta? Ele estava na cadeia. Por
Por que ele não pediu orando, olha, Senhor, por favor, tira a gente da cadeia? Por que ele não orou como Davi, aquele que nós comentamos esses dias, pedindo para destruir os inimigos? Por que ele foi pedir? Ele falou, olha, eu queria só uma oportunidade de eu completar o meu chamado. Porque ele sentia que ele tinha que pregar a mensagem para o imperador, e ele falou, a única coisa que eu quero é revelar a verdade. A única coisa que eu quero é obedecer o que essa voz que está dentro de mim está dizendo para mim fazer. Pede para Deus também, para que Deus dê a oportunidade. Então, é diferente quando uma igreja, e eu vou por igreja como um conjunto de pessoas, não oram por uma causa dessa vida, mas oram pedindo para que as pessoas se convertam, oram para que elas tenham intimidade com Deus, ou que alguém possa cumprir o seu propósito para o Senhor. É diferente você pedir, ao invés de você pedir a cura de uma pessoa, você pedir, olha, Senhor, vamos aproveitar essa pessoa para usar na sua obra. Vamos, a partir de agora, usar a vida dessa pessoa. É diferente. Tem um significado maior. Ao invés de pegar só a cura pela cura para voltar a viver no pecado e fazendo tudo que sempre fez e sempre fazia. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Que mensagem? O segredo de Cristo. Eles não conseguiam aceitar, a igreja, entre aspas, os fariseus, os mestres da lei, a mensagem que Jesus carregava, os milagres que Jesus fazia, a ressurreição de Cristo. Eles não conseguiam aceitar nada disso, porque isso tirava total autoridade da igreja, porque eles, sendo os representantes de Deus, eles não tinham o poder de Deus. Eles tinham apenas a doutrinação. Eles se comportavam como a palavra dizia, mas não agiam com amor. Na maneira de agir dele, você vê quantas vezes Jesus não exorta essas pessoas, chamando de raça de víboras. Pela forma que eles faziam, tinha um aspecto de religiosidade, mas dentro não tinha a intenção de servir a Deus, mas de ganhar algum tipo de vantagem ou se autopromover. Então Paulo estava preso por causa dessa mensagem, e ele sentia dentro do coração dele que se não fosse ele, outra pessoa não faria o trabalho. E é isso que às vezes a gente precisa entender. Deus está colocando todos os dias pessoas perto de nós. É para você conversar com essa pessoa. Se ele incomodar você, você não vai sair caçando, peregrinando pessoas, mas se Deus colocar dentro do teu coração, porque nós vivemos em oração, nós entendemos, nós estamos alerta, nós estamos vigiando. Portanto, orem para que eu faça que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Paulo sentia que esse era o dever, que esse era o chamado dele. Tanto que ele discutiu com os apóstolos, dizendo, olha, vocês estão incumbidos de falar com os judeus. Eu sou dos não-judeus. Eu quero aqueles que nós achamos que eles eram os rejeitados. O Senhor aceitou essas pessoas e graças a Deus hoje nós podemos também ser acolhidos para essa mensagem, porque antes eles achavam que era alguma coisa tipo de linhagem, precisa ser da tribo de tal, precisa ser disso, eles tinham muito isso dentro deles, mas Jesus ele deixou algo mais universal. Pergunta agora que você poderia se fazer, o dever de Paulo era esse, fazer com que Cristo seja conhecido. Qual é o seu dever? Por que Deus te fez? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Então a gente precisa colocar a nossa vida à disposição do Senhor para descobrir isso. Porque se a gente não colocar, a gente não descobre a nossa vocação e continua sendo um eterno insatisfeito. E quando Deus ele colocar a vocação em nós, ele também vai dar os dons, ou você já vai descobrir as coisas que você tem facilidade para fazer, mas ao invés de usar para você, você vai começar a usar essas coisas para o Senhor. E olha como Paulo novamente vai dar o mesmo conselho. Sejam sábios na sua maneira de agir. É sempre os mesmos conselhos, é sempre o mesmo comportamento, porque é sempre o mesmo espírito. A mensagem vai ser sempre a mesma, sempre vai falar a mesma coisa. Sempre, 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 sempre. E onde que eles precisam ser sábios? Com aqueles que não creem. E você está aí reclamando de pessoas. Deus está falando, olha, presta atenção, os dias são maus. As pessoas que não têm a mim, elas mentem, elas enganam, elas manipulam, elas se vitimizam. Seja sábio.
Você já entendeu as armadilhas que o diabo usa. Você já fez parte dessas pessoas. Você sabe o que elas querem, você sabe o que elas buscam, você sabe a forma que elas vão fazer os mimimi dela e tudo. Seja sábio, preste atenção, esteja em oração, olhe, escute, aprende a ouvir mais do que falar. Escute. No momento oportuno que eu colocar dentro do teu coração, você fala. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Então essa vai ser a oportunidade que nós temos de ajudar essas pessoas quando nós passamos um tempo com elas, não nos embriagando, não fazendo o que elas fazem, mas observando a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Então eu não tenho que evitar pessoas, mas eu tenho que gastar bem o tempo que eu estou com elas para que o Senhor possa se fortalecer. Se hoje nós temos um testemunho, é graças a Deus. Se antes nós tínhamos uma velha vida e hoje nós temos uma nova, é graças a Deus. Então nós devemos sim buscar o Senhor, orar, louvar, adorar, mas muito mais, amar ao próximo. Porque se nós estamos tomados pelo Senhor, o amor está fazendo fruto em nós. E no meio dessa maldade nós seremos o sal, nós seremos a luz e nós seremos tudo aquilo que o Senhor quiser que nós possamos ser de bom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa entender que você precisa prestar atenção na sua maneira de viver, nas suas palavras. Chega um pouco de olhar os outros, começa a conhecer a você mesmo, começa a conhecer o Senhor, sabe? Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.